Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a epsidina, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para você o que que é, mas é uma substância muito importante no metabolismo do ferro, tá? Então, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto, porque ele está envolvido no metabolismo do ferro e ele é muito importante, por exemplo, para a oxigenação dos tecidos, entre outras funções, tá? Então, o que que é essa substância aí? Basicamente, é considerado um hormônio, né? Mas basicamente é um derivado de peptídeo, tá? É uma proteína, por exemplo, a gente poderia falar dessa maneira, um peptídeo, né? Mas para facilitar, a gente vai chamar de proteína, que é sintetizado no fígado, e ele tem uma importância muito grande na homeostase do ferro. Então, a epsidina é o que a gente diz o principal regulador sistêmico da homeostase do ferro, tá? Então, a gente já gravou um vídeo, por exemplo, sobre hemocromatose, tá? Ferritina, transferrina, que são outras substâncias, em grande parte aí derivadas do fígado, né, que também participam do metabolismo do ferro no nosso organismo e que também são muito importantes, tá? Nesse caso especificamente, a epsidina, ela tem uma atuação muito forte na inibição da absorção intestinal e também na liberação do ferro por macrófagos e ainda por enterócitos, que são células do intestino. Então, todo esse metabolismo aí começa basicamente na sua ingestão, né? É claro que tem outras fontes aí de ferro, das próprias hemácias e tal, né? Da hemoglobina, na verdade, que fica dentro da hemácia, mas vamos falar da alimentação, né? Então, quando você ingere, esse ferro tem que ser absorvido, ele vai ser absorvido basicamente no intestino. Então, quem regula, é, em grande parte, essa absorção intestinal de ferro é a epsidina. Então, ela é muito importante nas anemias carenciais, por exemplo, ou anemia ferropênica, ferropriva, a gente poderia citar dessa maneira, tá? A epsidina é uma substância que modula essa absorção aqui de ferro no intestino. E ainda a liberação de ferro pelos macrófagos, que são células fagocitárias, que a gente diz, e também dos enterócitos. Então, ela tem uma importância muito grande na manutenção dos níveis de ferro na corrente sanguínea, por exemplo. Tudo bem? Ela atua basicamente como mediador no ciclo da absorção aqui do ferro entre o fígado e o intestino. Tudo bem? Então perceba que a epsidina, apesar de não ser muito falada ou muito conhecida, é muito importante no metabolismo do ferro, tá? Para você entender aqui, ó, resumidamente, se tem um aumento da atividade ou da função da epsidina, a gente tem uma diminuição de ferro no sangue, tudo bem? Então, pensa um pouquinho. O paciente que tem diminuição de ferro no sangue, basicamente ele vai ter uma anemia ferropênica ou ferropriva, tá? No final das contas, o resultado final basicamente vai ser isso, vai alterar lá a saturação da transferrina, vai alterar a ferritina, tudo bem? Claro que isso vai acontecendo, né, basicamente aos poucos, mas a diminuição de ferro na corrente sanguínea vai levar basicamente a uma anemia. Então, muitas vezes, você não entende qual é a causa dessa anemia, e às vezes essa causa pode ser, por exemplo, de uma alteração dessa substância aqui, que leva ao aumento, né, da epsidina, leva a uma diminuição de ferro na corrente sanguínea, tá? Só para constar, os níveis normais da epsidina são de 2 a 56 nanogramas por ml, só para você ter essa informação aqui, tá? Legal, professor, mas o que que leva a uma diminuição ou a um aumento, né, da quantidade aí da epsidina no nosso organismo? Basicamente, ela depende diretamente aí, né, do metabolismo do ferro. Então, por exemplo, se tem uma diminuição de ferro no organismo, a gente leva a uma diminuição da epsidina. Ou ainda, se tem uma hipóxia, também leva a uma diminuição da epsidina, tá? Por quê, professor? Então, vou voltar aqui um slide, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Se tem aumento de epsidina, tem diminuição de ferro na corrente sanguínea. Mas e se anteriormente já tinha menos ferro? A epsidina vai diminuir o seu funcionamento para que o ferro, levando a um feedback, né, que a gente diz aí, leve ao aumento e volte ao normal. Se, por exemplo, você perdeu ferro por alguma maneira, pode ser por hemorragia, uma diminuição na absorção, na ingestão e etc. E o ferro no sangue começa a diminuir, a epsidina vai diminuindo sua função, tá?
e trabalha, obviamente, junto com outras proteínas para que o ferro possa aumentar de novo na corrente sanguínea e se manter dentro dos limites de normalidade, tudo bem? Então, causas de diminuição, repetindo, da hepsidina, deficiência de ferro e uma hipóxia. Tá, professor, e quais são as causas de aumento dessa substância na corrente sanguínea, desse hormônio na corrente sanguínea? Aumento dos níveis de marcadores inflamatórios, por exemplo, como interleucina 6, proteína C reativa, tá? Então, o processo inflamatório também aumenta a hepsidina, assim como proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação, a ferritina também, que é uma outra substância importante, que basicamente faz o estoque, né, de ferro no nosso organismo, tá? Então, a hepsidina também. Quando existem processos inflamatórios, também aumenta a hepsidina, tá? Então, ela pode estar relacionada com isso, não só com o ferro, mas o principal aí, modulador é a quantidade de ferro no nosso organismo, tá? Então, níveis de marcadores de anemia, por exemplo, como alteração na hemoglobina, eritropoetina endógena, por exemplo, quando tem aumento desses níveis, desses marcadores, também pode ter aumento da hepsidina. E ainda, quando a gente também tem níveis aumentados de parâmetros de ferro, por exemplo, como a própria ferritina, isso vai refletir, por exemplo, a inibição da saída de ferro dos estoques, que pode estar relacionado aí com esse aumento aí da hepsidina, tá? Então aqui, esse vídeo é um vídeo bem rápido para você ter mais essa informação que existe essa substância e que ela é muito importante no metabolismo do ferro, não só a transferrina, a ferritina, né, entre outras substâncias, mas também a hepsidina, que pode, em alguns casos, tem alguns artigos até citando que pode ser utilizado, é um promissor aí, marcador para anemias carenciais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir e deixe seu comentário, porque ele também é muito importante para eu saber o que você está pensando sobre esse tipo de vídeo, tá? E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente tem outros vídeos que vão sair na sequência aí sobre esses assuntos aí relacionados com interpretação de exames, entender alguns marcadores de função, de lesão hepática, hematológica, que é um dos casos que a gente está citando, né, ou de inflamatória, e tanto faz como você queira dizer, mas se inscreve e ativa as notificações, tá? Para eu fechar o vídeo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, cada curso com seu próprio certificado, videoaulas, materiais complementares, questões para treinar os seus conhecimentos e, claro, o meu suporte aqui da nossa equipe do IBAP Cursos, durante todo esse período de assinatura, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo, clica lá, conhece, para você entender melhor qual é a nossa proposta. Claro, tem garantia e tudo mais, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.